Isto não é vidro, é granito, uma das rochas mais duras e resistentes da Terra. E, de alguma forma, foi polido até atingir um brilho espelhado há mais de 2.200 anos. Engenheiros e geólogos olham para isto e coçam a cabeça. Você não pode entrar de cabeça em um projeto e, ei, vamos fazer uma caverna. Não é a primeira tentativa deles. É impressionantemente preciso. Medições em milímetros normalmente só são usadas para estruturas de engenharia de alta precisão. É difícil imaginar volumes assim, mas sim, é ultra preciso. Claro, com a tecnologia de hoje, nós poderíamos replicar o feito, mas o nível de habilidade manual para conseguir este acabamento em superfícies curvas e dentro de câmaras fechadas é impressionante. A história oficial nos diz que estas estruturas, escondidas no interior da Índia, eram apenas abrigos para monges. Mas quando você está lá, essa explicação parece incompleta. O que estamos vendo aqui não é só uma construção antiga, é um artefato de precisão, um que desafia tudo o que pensávamos saber sobre a Idade do Ferro. Então, que tecnologia foi realmente usada para criar as enigmáticas cavernas de Barabar? E por que esse conhecimento parece ter simplesmente desaparecido da história? Vamos investigar. No estado de Bihar, a uns 24 quilômetros da cidade de Gaya, um grupo de colinas de granito maciço surge do nada. É aqui, nestas rochas monolíticas, que uma civilização antiga deixou para trás um feito de engenharia que ainda hoje é um dos maiores quebra-cabeças da arqueologia. Estas são as cavernas de Barabar, as mais antigas cavernas escavadas em rocha de toda a Índia. Inscrições encontradas no local, atribuídas ao famoso imperador Ashoka, datam a criação da maioria delas por volta do século III a.C., durante o Império Maurya. Estamos falando de mais de 2.200 anos atrás. Essa datação nos dá o quando, o local nos dá o onde, mas o verdadeiro mistério está no como e principalmente no porquê. São 4 cavernas principais no grupo de Barabar: Lomas Rishi, Sudama, Karan Chopar e Visvasopri. Por fora, podem parecer simples. A entrada de Lomas Rishi é a mais icônica, com sua fachada em arco imitando a arquitetura de madeira da época. Mas é quando você passa por essa porta que a realidade muda. O interior dessas cavernas é onde o inexplicável acontece. As paredes não são apenas lisas, elas têm um polimento vítreo, quase perfeito. O granito, um material com dureza 6/7 na escala Mohs, brilha como um espelho escuro. O reflexo é tão nítido que você pode ver o seu rosto. E não é só o polimento, a geometria das câmaras é precisa de uma forma quase assustadora. A caverna Sudama, por exemplo, tem uma câmara retangular que leva a uma sala circular com uma cúpula hemisférica perfeita. Escaneamentos a laser confirmaram essa precisão quase matemática. É uma engenharia de precisão que parece totalmente deslocada para a Idade do Ferro. As ferramentas de ferro da época podiam sim trabalhar o granito, mas com uma dificuldade imensa e um desgaste brutal. Então, como eles não só esculpiram, mas poliram uma das pedras mais duras do mundo com este nível de perfeição? Talvez eles não fizessem sozinhos. A narrativa arqueológica convencional é bem direta. Inscrições nas cavernas afirmam que elas foram um presente do imperador Ashoka e, mais tarde, de seu neto Dasarata, para os ascetas da seita Ajivika. Os Ajivikas eram um grupo de filósofos que, como os budistas e jainistas, eram conhecidos por suas práticas de meditação em locais isolados. Segundo essa teoria, as cavernas serviam como abrigos, principalmente durante as monções. O acabamento incrível, conhecido como o polimento Maurya, também é visto em outros artefatos da época, como os famosos pilares de Ashoka. A explicação, portanto, é que uma guilda de artesãos de elite, com patrocínio do Império, dedicou um esforço monumental, talvez por décadas, para lascar e polir o granito usando ferramentas manuais e abrasivos naturais, como areia. Essa explicação é lógica e tem o apoio das inscrições. Mas é aqui que as perguntas incômodas começam a surgir. A primeira e mais óbvia é: por quê? Por que um esforço tecnológico tão extremo para um simples abrigo de chuva? Construir abrigos funcionais na rocha não exigiria essa precisão geométrica nem um acabamento espelhado. Outras cavernas da mesma época são muito mais rudes.
As cavernas de Barabar são uma anomalia. O contraste entre o propósito supostamente simples e a execução extraordinariamente complexa é enorme. Além disso, o polimento Maurya representa um pico de habilidade. Embora técnicas de polimento já existissem, o nível visto em Barabar parece surgir no registro arqueológico em um estado de perfeição quase final. E depois do Império Maurya, essa habilidade parece regredir. Não há uma linha clara de evolução até esse auge, nem uma continuidade óbvia depois dele. É como se uma tecnologia de ponta tivesse sido dominada e depois o segredo se perdesse. Vamos nos aprofundar no como. O granito é uma rocha ígnea, super dura. Como já dissemos, as ferramentas de ferro da época teriam um trabalho insano pela frente. O processo de lascar a rocha seria lento e destruiria ferramentas a uma velocidade impressionante. Mas o verdadeiro desafio é o polimento. Conseguir um brilho de espelho significa remover todas as imperfeições microscópicas da superfície. Hoje, usamos polidores elétricos e pastas de diamante. Agora, imagine fazer isso à mão, em paredes curvas e tetos abobadados, dentro de câmaras escuras. Como os artesãos conseguiam sequer ver o que estavam fazendo para garantir a qualidade? É verdade que, olhando de perto, algumas marcas de ferramentas são visíveis e nem tudo é perfeito. A caverna Lomas Rishi, por exemplo, nunca foi terminada, mas isso quase torna o mistério maior. Mostra que foram mãos humanas que fizeram isso, mas com um resultado que parece sobre-humano para a época. E tem a geometria. As cúpulas e paredes perfeitamente curvas não são fáceis de fazer em pedra maciça. Criar essas formas com simetria sugere não apenas ferramentas eficazes, mas também um sistema de medição e um conhecimento de geometria muito avançados. É a combinação desses três fatores que torna Barabar tão especial: a dureza do material, a perfeição do polimento e a precisão da geometria. Juntos, eles formam um verdadeiro mistério tecnológico. Como se o mistério visual não bastasse, as cavernas de Barabar guardam outro segredo, um segredo sonoro. Entre em uma das câmaras polidas, como a Sudama, e faça um barulho, qualquer barulho. Acontece algo extraordinário. O eco é diferente de tudo que você já ouviu. As paredes lisas e curvas criam uma reverberação intensa e que se prolonga por vários segundos, com uma clareza fantasmagórica. Um sussurro pode ser ouvido do outro lado da câmara, como se a pessoa estivesse ao seu lado. A ressonância é tão forte que alguns visitantes dizem que sentem o som vibrar dentro do corpo. Isso levanta uma nova pergunta. Essa acústica incrível foi só um acidente, um subproduto da geometria e do polimento? Ou era esse o verdadeiro propósito das cavernas? A teoria do abrigo de chuva começa a parecer ainda mais frágil aqui. É possível que os monges advikas, ou quem quer que tenha usado estas câmaras, as tenha projetado especificamente para cantar mantras? A reverberação poderia ajudar a criar um estado de transe ou amplificar a energia espiritual dos rituais. Nesse caso, as cavernas não seriam abrigos, mas sim instrumentos ou câmaras de ressonância. Claro, isso é especulação. Não há textos que confirmem esse uso. No entanto, a experiência acústica ali dentro é tão poderosa que é difícil acreditar que não tenha sido intencional. A forma e o acabamento que criam esse efeito são exatamente os mesmos que são tão difíceis de explicar. Função e forma parecem estar ligadas, aprofundando ainda mais o enigma. Quando as explicações convencionais não parecem cobrir tudo, a mente humana busca alternativas. E com Barabar, as teorias alternativas são fascinantes. É importante dizer, o que vem a seguir é especulação pura, sem provas arqueológicas, mas que nasce da pergunta: se não foi do jeito que pensamos, como foi? Uma ideia popular é a de uma tecnologia perdida. Talvez a civilização da época soubesse algo que nós esquecemos. Uma hipótese é o uso de algum tipo de tecnologia sônica. A ideia é que eles poderiam ter usado frequências sonoras para vibrar a rocha, facilitando o corte e o molde. Outra hipótese fala de uma química avançada, talvez um ácido ou gel que amolecia a superfície do granito para o polimento. Uma teoria ainda mais ousada sugere que as cavernas são muito mais antigas,
que talvez uma civilização anterior, mais avançada, as construiu e o Império Maurya apenas as encontrou, usou e colocou suas inscrições. Essa ideia explicaria o salto tecnológico, mas é rejeitada pela maioria dos arqueólogos, que confiam nas inscrições como a melhor prova da datação. Essas teorias, mesmo sem provas, mostram o tamanho do quebra-cabeça que Barabar representa. Elas surgem porque, para muitos, a explicação de muita paciência e muitas marteladas simplesmente não parece suficiente diante da evidência física. As cavernas de Barabar são um paradoxo em pedra. De um lado, temos a história oficial, uma obra do Império Maurya para monges, feita com a incrível habilidade de artesãos. É uma explicação sólida. Do outro, temos a evidência física, um polimento de outro mundo, geometria precisa e uma acústica sobrenatural, que juntos parecem apontar para uma capacidade tecnológica muito além do que achávamos ser possível na Idade do Ferro. Elas nos fazem perguntar: será que subestimamos o conhecimento dos nossos antepassados? Ou será que um capítulo da história da tecnologia humana foi simplesmente perdido no tempo? As cavernas não dão respostas. Elas apenas devolvem nosso reflexo em suas paredes escuras, guardando seu segredo por mais de 2 milênios. E você? O que acha? Qual tecnologia poderia explicar um feito como este? Foi o auge do gênio humano ou a prova de algo que a história esqueceu de nos contar? Deixe sua teoria nos comentários. Se você gosta de mistérios que desafiam o que sabemos, inscreva-se no canal. A história está cheia de enigmas e nós mal começamos a arranhar a superfície. Vou deixar um vídeo aqui que acho que você vai gostar. Obrigado por ver o vídeo e ajudar o canal.